Fala galera, beleza? Barreto trazendo aqui para vocês mais um vídeo. Sou motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo. Trabalho atualmente com o carro Dolphin Mini, né, na categoria X e na categoria Pop. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que é carregar o carro nesses carregadores de carga rápida, certo? Aqui o carro atualmente está com 2% de bateria. E eu vou mostrar para vocês como que é o procedimento, como que vocês devem fazer para carregar o carro. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like se vocês gostou do vídeo e comenta aí se vocês têm um carro elétrico, se vocês gostariam de ter um carro elétrico, qual que é as suas dúvidas, alguma coisa que eu deixei passar aqui no vídeo, vocês podem mandar aí que eu tenho o maior prazer em responder. O Dolphin Mini, a capacidade de bateria dele é de 38 kWh, tá? Ele tem autonomia pelo ciclo do Inmetro de 280 km que você pode fazer com uma carga. Mas vocês podem ver que aqui ó, tá marcando 260 que eu fiz, né? Porque eu rodei com o ar-condicionado ligado. Então se você rodar com o ar-condicionado ligado 24 horas, né, sem parar, o consumo vai ser menor do que o do Inmetro. Tá vendo que o do Inmetro mostra 280 e ele fez 260. O que acontece? Se você rodar no ar-condicionado desligado, você consegue fazer mais do que 300 km. Mas, para eu que trabalho com aplicativo, eu acho um pouco cansativo trabalhar com um ar-condicionado desligado. Existem três tipos de carregamento disponível. Quais são esses? São o carregador rápido, que é esse daqui, tá vendo? Esse é o carregador rápido. Lembra uma bomba de combustível, entendeu? Lembra a bomba de combustível. Existe o carregador lento, que é aquele mesmo que eu mostrei no vídeo anterior, que é que tem shopping, tem supermercado, tem algumas farmácias. Aqui lá você coloca em casa, chama um eletricista, ele vai cobrar em torno de R$1.000, R$1.500 para fazer uma instalação para você. Uma instalação correta, né? Vai puxar o fio diretamente da caixa, tem que ser 220, entendeu? Trifásico, então ele vai fazer a instalação para você. E tem um portátil. O portátil é como se fosse um carregador de celular mesmo, entendeu? Um carregador de celular normal. E ele carrega o carro em caso de emergência. Então, vamos supor que você foi para algum lugar e lá não tem lugar para carregar. Então você pega esse cabo, conecta numa tomada normal, 220, conecta no carro. Isso aí vai demorar para carregar o carro em torno de 12 horas. Então, o carregador rápido, que é esse aqui, ele carrega o carro em torno de 30 minutos a 1 hora. Então vai depender da quantidade de bateria que você vai querer colocar. Se você for querer colocar até 80%, ele vai carregar em 30 minutos. Se você for querer completar a carga completa, vai carregar até 1h30. Por quê? Porque até 80 ele carrega uma velocidade muito rápida. Quando chega em 80 ele diminui a velocidade, entendeu? E ele vai carregando um pouco mais devagar para não danificar a bateria. Então, tipo, dos 0 a 80 ele carrega rápido, do 80 até o 100 ele demora um pouco mais. Então, por isso que é recomendado você carregar sempre nesses postos aqui, quando tiver de 0 a 80, para você não perder muito tempo aqui, entendeu? Então, o custo para você carregar em casa, você vai gastar em torno de R$30, porque como a bateria dele é 38 kWh, então cada quilowatts-hora em torno de 90, 92 centavos. Então você vai gastar para carregar em casa R$30. Então você vai rodar em torno de 280 km, né? 280, 300 km para rodar 300 km. Para você carregar na rua, o meu carro sai R$77. Então eu vou ali no aplicativo, baixo o aplicativo, faço todo o procedimento e gasto R$77 para rodar em torno de 300 km. É mais barato ainda que eu fosse abastecer, porém é o dobro, um pouco mais do que o dobro se você carregar em casa. Então, para você ter o carro elétrico, o ideal é você ter um lugar para carregar em casa, entendeu? Que aí a vantagem se torna muito maior, entendeu? Eu vou mostrar para vocês como que é a bomba e como que faz o procedimento. Então, essa aqui é a bomba, né, do carregamento. Ela lembra um pouco uma bomba de combustível de carro. Você abre aqui, entendeu? Esse é o carregador rápido. Então você vem aqui, conecta. Vem aqui, conecta. E olha, mas esse é o problema de você ter o carro elétrico, né? A infraestrutura, tá vendo? Eu cheguei aqui para carregar e ele não está funcionando. Nenhum dos dois. E eu estou só com 2% de bateria. Ainda bem que aqui próximo tem um outro local para carregar, né?
Mas vamos supor que eu estivesse numa estrada e acontecesse isso. Eu chegasse lá com 2% de carga, e quando eu chegasse no carregador tivesse essa mensagem aqui, né? Que o carregador está offline e eu não consigo carregar o carro. E aí o que você faz numa estrada? Entendeu? Então esse é um ponto muito negativo. Esse é um ponto muito negativo de você ter carro elétrico aqui no Brasil. Porque a infraestrutura é muito ruim ainda. Entendeu? Então vamos supor, eu cheguei agora com 2%, não está funcionando nenhum dos 4. Isso é muito comum de acontecer, principalmente em estrada, por isso que eu não recomendo, se você tiver um carro elétrico, viajar, a não ser que você planeje muito bem a sua viagem e você tem um carregador portátil, que é aquele que eu falei, que carrega o carro em 12 horas. Que ele lembra como se fosse um carregador de celular, você vai conectar ali onde eu te mostrei, e vai conectar numa tomada e vai carregar o carro. Porque se acontecesse isso, você poderia pedir para alguém, pô, posso usar sua tomada só para dar uma carguinha aqui para me chegar no próximo posto de recarregar o carro, né? Porque, você vê, essa é um dos problemas da infraestrutura que é muito, muito precária. Eu estou na cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país. 50% dos carros elétricos estão aqui na cidade de São Paulo. E a infraestrutura aqui, ela só tem na região central. Se você for para os bairros mais afastados do centro, você não tem. Não é que você vai ter dificuldade para achar. Você não acha nenhum lugar para carregar. Você vai achar isso aqui só nas regiões centrais. E quando você chega na região central, qual que acontece? Pode acontecer de você chegar e acontecer isso, nenhum carregador está funcionando. E você pode chegar aqui e ter todos os carregadores ocupados. Então você vai esperar todos os carros carregar para depois carregar o seu. Outra dificuldade também é que uma pessoa mais idosa, uma pessoa que não é muito ligada à tecnologia, tem dificuldade para carregar, porque você vai ter que entrar ali, ó, escanear o QR Code, baixar o aplicativo, depois se baixar o aplicativo, você vai cadastrar seu cartão de crédito, vai adicionar saldo no seu aplicativo, depois se adicionar saldo no aplicativo, você vai lá, tira o conector, coloca ali no carro, entra lá, escaneia o QR Code, aí ele vai debitar o valor lá do seu carro para tentar carregar. Então, tipo, todo esse procedimento, para quem não entende muito de tecnologia, para algumas pessoas é simples, mas para umas pessoas um pouco mais de idade ou que não tenha muita habilidade com o aplicativo, ela vai ter dificuldades para carregar o carro na rua, entendeu? Vai ser um pouco de trabalho. Então, é um ponto ainda um pouco complicado, entendeu? Por isso, um dos motivos que se eu fosse comprar o carro hoje, eu não compraria o elétrico, eu compraria um híbrido, que eu não estaria passando por isso. Agora, eu só tenho 2% de bateria, eu até desliguei o carro, e eu vou ter que ir num posto da BYD que tem aqui atrás, e lá o carregamento é muito caro, lá é R$3, mas eu não vou ter opção, vou ter que acabar indo lá. Então, galera, para ter o carro elétrico, o Dolphin Mini, particularmente, é o carro da BYD que está mais vendendo, ele tem um custo-benefício muito bom. O que você consegue economizar de combustível, no meu caso, eu tenho uma economia de aproximadamente R$3.000 de combustível por mês, entendeu? E com esse custo, eu praticamente pago o financiamento do carro, né? Mas eu consigo ter esse custo porque eu rodo com o carro todo dia. Então, o fato de eu rodar com o carro todo dia faz com que o meu consumo de combustível é alto. Então, se eu tiro esse combustível e coloco energia, e o valor da energia é muito mais barato, é 4 vezes mais barato que o valor do combustível, da gasolina, então todo dia eu estou economizando cerca de 100, 110, R$90 por dia. Então você fazendo isso ao longo do mês, a economia que eu tenho é muito alta, então eu consigo pagar o carro só com o custo do combustível, né? Agora, uma pessoa que ela não roda todo dia, ela não tem o hábito de trabalhar com o carro, ela usa o carro só final de semana, para ir na casa da mãe e ir no mercado, coisas simples do dia a dia, para ela talvez não compense o carro elétrico, assim o carro híbrido, que ela vai ter uma economia parecida e ela vai ter essa vantagem do carro híbrido, que se acabar a bateria, que nem acabou aqui no meu, ela consegue colocar gasolina e chegar no próximo destino e dar uma carga, né? Porque o carro híbrido ele vai funcionar melhor quando ele tem quando funciona os dois, né? O motor elétrico e o motor a combustão. Então é isso. A saga, né, de quem tem carro elétrico. Tá vendo a dificuldade que eu tenho? Eu estou trabalhando, praticamente já prejudicou meu dia aqui, que eu vou ter que procurar um outro lugar para carregar, vou demorar mais meia hora para carregar. Então quando você vai ver, você já perdeu 3, 4 horas do seu dia. Para quem trabalha por tempo, né, que é para quem ganha por tempo, que nem eu sou motorista de aplicativo, eu ganho por tempo, isso já atrapalha bastante o dia, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa pode mandar mensagem aí, sugestões, que eu estou pronto a responder para vocês. Falou, valeu! Então, galera, cheguei aqui no posto da BYD e o que acontece?
Tô sem bateria, mas eu consegui chegar aqui ainda a tempo, de onde que eu deixei lá. Eu fui em 3 locais, os 3 locais não estavam funcionando. Então isso que eu falo, que a infraestrutura é muito ruim. Então se você não tiver um lugar para carregar em casa, você vai passar, você vai se estressar. Hoje praticamente meu dia já foi pro ralo, então já me estressei, já fica nervoso, então pra você trabalhar já fica difícil, entendeu? Parece que aqui na BID deu um problema aqui no poste da luz, então o prédio todo tá sem energia. O de lá de trás tava colhendo no equipamento e é isso. Agora eu vou ter que deixar o carro aqui, quando voltar a energia eu venho aqui para carregar. Ainda bem que eu consegui chegar aqui, eu cheguei aqui no 1% mesmo. Então, tipo assim, é um aprendizado para mim também, nunca mais acreditar nesses postos, que o posto de combustível elétrico, ele tem essa particularidade, que no sistema mostra normal. Então eu entrei no sistema, mostrou normal os 3, e quando eu cheguei para carregar não estava funcionando nenhum dos 3. E aí é isso que acontece, né? Então assim, eu não vou confiar mais, então quando tiver faltando 10% eu já vou colocar o carro para carregar. Eu não estava fazendo isso, eu estava rodando um pouco mais porque eu tinha essa esperança ou essa ideia do que eu nunca ia dar ruim, né? Mas aconteceu a primeira vez já e eu consegui encostar aqui, então já serve de aprendizado, entendeu? Então é isso. Por isso que eu falo que se eu fosse comprar um carro hoje, eu não compraria um carro elétrico. A infraestrutura é muito ruim, mesmo você tendo um carregador em casa. Pode acontecer de acontecer isso, aconteceu aqui com você comigo. E você tá na rua, você não vai conseguir chegar na sua casa. Porque quem nunca saiu com um carro com gasolina e teve que abastecer no meio do caminho para chegar em casa. Com o carro elétrico é a mesma coisa. Às vezes você pode estar na rua e você vai precisar carregar o carro, porque não vai dar tempo, se não tem bateria suficiente para chegar em casa. E aí quando você for chegar em casa, e aí quando você para carregar, acontece isso. Passei em 3 locais, os 3 locais com problema, o aplicativo não mostra. Ainda bem que eu consegui parar aqui na BID, porque se esse carregador aqui não funcionar, eu tento, tem um pouquinho de bateria ainda, eu tento colocar o carro lá no serviço, né? E dar uma carga lá dentro, né? Mas é isso aí, não tem o que fazer.